Joaninha, vou levantar essa bola para você e você entra desfilando aqui na Sapucaí do Trends News para comentar esse carnaval que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom dia a todos, bom dia, Charlão, bom dia, meus amigos. Antes de mais nada, para quem nos está assistindo, um salve e felicidades. Essa semana foi aniversário do Felipe Carvalho. O aniversário do Felipe essa semana, que é bem no meio do carnaval. Então, todo mundo literalmente pulou o carnaval dele. Então, Felipe, beijos para você, feliz aniversário atrasado, meu amigo. Obrigado, bom. Sim, na verdade, não é uma notícia, tá, Charles, que eu trouxe. Eu tinha ontem de noite, para quem não sabe, nós temos conversas de bastidores aqui no nosso grupo, onde a gente um pouco que sinaliza sobre o que gostaríamos de trazer no dia seguinte. Eu estava mal-humoradíssima, cansada, a hora que eu passei a mensagem para o Charles. Charles, depois, desculpa aí. E aí eu falei para ele, não, Charlão, eu não vou trazer uma notícia, na verdade eu quero propor uma reflexão, que eu acho que conversa um pouco ou muito com alguns pontos que o Felipe está colocando. Felipe, para quem nos acompanha e para quem está começando agora, é nosso especialista em políticas governamentais e tecnologias associadas à gestão pública, né, à vida pública. Então, como é que essas duas coisas conversam? E a gente está vendo, na verdade, um experimento, eu acho que inédito, social, desde que a tecnologia realmente entrou de uma maneira mais potente há uns 50 anos na nossa vida, que é a utilização ou a iniciativa do DOGE, né, do Departamento de Eficiência Governamental, que o Donald Trump criou, ou turbinou, eu não sei se ele já existia, mas partindo do pressuposto que ele criou, que ele turbinou, nesse novo mandato dele, e entregou, na verdade, a chave desse departamento para o Elon Musk. Elon Musk é essa figura polêmica que alguns amam, alguns odeiam amar, outros amam odiar. E, na verdade, o Elon Musk e o DOGE trouxeram para dentro dos processos desse pente fino, desse alegado pente fino que eles estão fazendo no governo americano, a ideia do mova-se depressa e quebre tudo, que ela é muito cara ao Vale do Silício, né? E significa o quê? Você pegar e, de alguma maneira, adotar a tecnologia e as práticas para você reestruturar ou criar, na verdade, um novo modelo fortemente apoiado em processos de novas tecnologias e menos dependente do fator humano e, digamos assim, apenas mais sujeito à supervisão humana em certos aspectos. E isso me parece que está sendo algo extremamente perigoso e dolorido. Eu tenho acompanhado que a mídia, principalmente a mídia norte-americana, porque há uma lacuna de informações muito grande na mídia brasileira, então eu tenho acompanhado principalmente que a mídia americana tem comentado e apontado de prós e de contras dessa iniciativa. Obviamente que os prós, a gente partiria do pressuposto que, como qualquer Estado robusto, muito provavelmente há pontos de vazamento, corrupção e ineficiência no governo americano, talvez não na escala monumental que a gente tem aqui no Brasil e em outros países de democracia mais frágil, mas sim, efetivamente, pontos de desperdício, corrupção e ineficiência também fazem parte do corolário das atividades do Estado norte-americano. Então, a proposta do DOGE, na verdade, é eliminar essa fonte de gargalo, eliminar essa fonte de desperdícios e mau uso do dinheiro do contribuinte americano e propor, entre aspas, uma maneira mais racional de se tratar com a coisa pública, com a res pública. O que, na teoria, é um bom propósito, na prática está se revelando um troço extremamente difícil de ser engolido por diversos setores da sociedade norte-americana, basicamente por dois temas. Primeiro, os critérios. Quais são os critérios utilizados para se efetivamente mensurar o que é um bom programa, o que não é um bom programa, como e onde esse dinheiro está sendo aplicado e qual é o retorno que esse dinheiro dá, seja para o cidadão americano, seja para uma comunidade maior. Então, o primeiro caso que a gente viu foi a derrubada e o desmonte do programa do USAID, que era um programa forte, financiado pelo governo americano, de monitoramento e ajuda a diversos grupos
mundo afora que efetivamente buscam promover ou mais liberdade de expressão ou segurança em espaço democrático para atores, né, que podem ser ONGs, que podem ser pessoas, que podem ser iniciativas, também nesse balaio pesquisas médicas, também nesse balaio monitoramento da qualidade do ar, também nesse balaio uma série de iniciativas que, e esse é o segundo ponto, estão alinhadas com a obsessão do governo Trump de desmonte das políticas que eles entendem como DEI/woke. Vou entrar no mérito disso agora. O que eu queria chamar a atenção é que, fazendo um resgate, né, da história da tecnologia, e aí eu já chego no governo, ao longo dos últimos também 50 anos, a gente vê que houve um momento onde tudo era centralizado, mas havia pouco acesso, a gente está falando mainframe. Depois a gente desce para o ambiente de computação distribuída, então a gente começa a fazer processamentos locais e dar power local para entidades. E agora, nesse terceiro momento, houve uma reconsolidação quando a gente sobe de novo e centraliza tudo na nuvem. E por que esse paralelo centralizado, descentralizado, recentralizado com mais poder é importante? Porque talvez uma iniciativa como essa não tivesse cabimento ou não fosse possível de ser feita em uma época onde a informação estava rodando localmente. Ela era muito descentralizada. Mas agora a gente vê o contrário, né? Os ares tecnológicos, as possibilidades tecnológicas, inclusive a própria maneira como a gente se estrutura na sociedade da informação, pede grandes massas de dados centralizados para que o poder computacional possa tomar proveito disso, seja via inteligência artificial ou outros processos, e começar a jorrar e cuspir suas previsões estatísticas e modelagens em cima de uma massa de dados. Quais são os governos que trabalham com grandes massas de dados descentralizados já de saída? Governos com vieses autoritários, né? Então, a gente vê, no caso, por exemplo, a China, que hoje é líder praticamente inconteste em todas as áreas tecnológicas, ou caminhando para ser, se beneficiando do fato de que toda a grande massa de dados, de alguma maneira, está sujeita ao olho, à observância e ao controle governamental. Isso dá para o governo chinês uma maior facilidade, talvez, em tomadas de decisão mais estratégicas, mais sistêmicas, mais complexas. Por outro lado, traz aquela questão que a gente já conversou várias vezes, que é a perda da liberdade e do nível local de ações, ou seja, tudo passa a estar mais centralizado e diminui-se o poder de agência local. Se a gente faz um paralelo com a obsessão norte-americana com a produtividade chinesa, e a gente vê isso sendo expressa não só pelo governo, mas por empresários, principalmente da área de tecnologia, que tem no modelo chinês hoje o seu grande ponto de dor, né? O modelo chinês parece estar funcionando melhor que o americano. A gente vê que esse processamento único de informação, esse controle das informações e essa necessidade que o Estado direcione as grandes decisões se torna cada vez mais urgente e necessário. Então, para mim, o DOGE não é a respeito de um melhor uso, um uso mais racional do dinheiro do contribuinte norte-americano. Isso, para mim, é colateral ao tema. Para mim, o que está ali por trás é uma nova conformação política, onde a federalização de certas ações e o juntar esses dados na mão de repositórios controlados por entidades governamentais norte-americanas mais brutas e mais puras, pode estar por detrás de todo o processo. E isso é um paradoxo dentro do próprio sistema e das próprias crenças liberais norte-americanas, que, no final das contas, falam, né, que o poder do indivíduo deve prevalecer sobre a organização do Estado. Então, esse paradoxo, esse conflito, essa ideia, essa disputa que, para mim, está subjacendo essa discussão, eu não encontrei ainda nenhuma análise no mercado brasileiro, mas eu sugiro que se preste atenção, porque se a gente tem 3 grandes eixos de poder no mundo, retomando uma ideia antiga, hoje representado pela China,
no leste asiático ou na Ásia, outro representado pela Rússia na Europa e outro representado pelos Estados Unidos na América, a gente poderia entender que talvez esses 3 grandes blocos aí de poder, na verdade, precisam concentrar muita informação debaixo de si, precisam controlar essa informação. E, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver o Estado brasileiro, e aí, Felipe, para você, muito provavelmente adotando isso, né? Poderia adotar políticas de eficiência e racionalização da coisa pública, sim, mas eu acho que a gente está muito mais para um mega controle informacional que acontece depois que se quebra o sistema atual, que é o que o Elon Musk está fazendo junto com os jovens dele, da equipe do Dodge, do que qualquer outra coisa. Então, era essa a minha reflexão de hoje. Charles, de novo, na minha premissa, é absolutamente impossível dissociar política de tecnologia e vice-versa.